Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Como é que foi ontem a celebração na sua comunidade? Celebrar São Pedro e São Paulo, apóstolos, mártires, colunas da nossa fé, é uma celebração muito bonita. E saber que nós todos somos chamados a ser também, cada pessoa a ser apóstolo, seguidor de Jesus. E testemunha, quer dizer, mártir. Mas vamos lá, né? Acho que toda segunda-feira a nossa comunidade virtual se reúne justamente para a gente já ter um olhar na celebração do próximo domingo. E a partir de hoje a gente já começa a se preparar. O que significa isso? Significa que nós vamos pegar o texto, ler, meditar, rezar. E como é que nós fazemos isso? Pessoalmente, quer dizer, individualmente, cada um entra no seu quarto, né? Quer dizer, procura um lugar mais silencioso, vai para a igreja, enfim, cada um tem um jeito de fazer, né? Mas o que se pede? É que cada pessoa, até a celebração do próximo domingo, tenha a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ler, meditar sobre ela. Agora, melhor ainda se puder aprofundar os textos. É nesse sentido que o material que eu disponibilizo aqui, ele faz isso, ele nos ajuda a isso. Então eu gostaria de, antes de falar brevemente sobre os textos, né, gostaria de relembrar, se você ainda não... eu quase que eu falei, se você ainda não é inscrito, claro, se você não é inscrito, se inscreva. Né, mas se você não leu, não aprofundou um desses materiais que toda segunda-feira eu posto, é dos padres deonianos, que é padres do Sagrado Coração, lá da província de Portugal, olha, compensa. O que eles fazem no texto, no artigo que é proposto? Sempre colocam um resumo, quer dizer, uma introdução, que dá o sentido das leituras que são proclamadas. Mas depois, cada uma das leituras, eles colocam o texto, depois apresentam o contexto bíblico, né, em que surgiu aquela passagem bíblica, coloca o texto do Evangelho, o texto do Salmo. O Salmo é o único texto que não tem propriamente esse esquema de colocar texto e depois do contexto a mensagem. Que mensagem nós podemos tirar daquele texto, né? Agora, apresenta sempre interpelações, questões para a gente refletir, pensar. Isso nos ajuda a todos. Você é leitor, leitora? Com maior razão ainda, não é? Mas se você é da equipe de canto, gente, nós vamos cantar a missa, né? Então é importante que a gente conheça a palavra de Deus. Senão, como nós vamos escolher os cantos, não é? Então a gente tem que conhecer a liturgia da palavra, ler antes. Porque a gente já começa sempre, o que vai cantar de entrada? Pera, mas como é que vai cantar um canto de entrada se você não sabe quais são os textos que serão proclamados? Isso é uma dicasinha, né? Eu acho que a maioria já faz isso, né? Mas é importante. Aí o texto... o artigo, ele não para nessas interpelações, nessas provocações. Depois que faz isso, traz algumas sugestões práticas. Então veja, se você não conhece esse artigo, dá uma olhada. Né? As sugestões práticas são muito interessantes porque traz para o hoje. E traz algumas sugestões para a equipe de liturgia, por exemplo. Dá algumas sugestões muito interessantes. Então veja, o que eu gostaria de... Só para um gostinho. Os padres, porque são de Portugal, é um país que é muito visitado por turistas. Então, eles falam assim, olha, uma pessoa que viaja, que sai de férias, essa pessoa está em trânsito, em passagem, está indo para lá e para cá. E a gente perguntaria, quando você está viajando, você cuida de participar daquela comunidade onde você está? Sempre haverá uma comunidade cristã celebrando a Eucaristia. Você guarda aquele dia santo, quer dizer, você se reúne em comunidade como cristão, cristã, católico, ou se não é católico, né, na sua comunidade de fé, é sempre importante, viu, gente? Então, procure explorar. É claro que o artigo que traz toda essa riqueza é longo. Então, se você lê, faz uma leitura e uma meditação sobre a primeira leitura, bom, aí você, num dia você faz isso, no outro dia a segunda leitura, no terceiro dia o Evangelho. Se quiser começar do Evangelho, faça a experiência, ao menos o Evangelho. Você vai perceber como é muito rica a liturgia da palavra. Mas vamos lá, nós temos como liturgia da palavra o texto de Isaías, que é o Isaías capítulo 66, que é um profeta anônimo que, de certa forma, canta um cântico que encerra, de certa forma, o livro. O Salmo fala, aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Paulo, aos Gálatas, ele vem e
Gálatas era uma comunidade muito querida por Paulo. E ele fala assim, olha, eu me glorio na cruz do Senhor. Porque se tem algo que é capaz de mexer muito conosco, é a gente se engrandecer, se gloriar, e a vaidade humana. Não, é na cruz do Senhor. Se eu tiver que me gloriar, é na cruz do Senhor, ele fala isso. E ele vai colocando muito bonito, olha, porque o que estava acontecendo, gente? Aquela comunidade estava sendo frequentada, visitada por cristãos que queriam, de certa forma, obrigar aqueles novos cristãos que vinham do paganismo a seguir, passar por ritos mosaicos, né, no judaísmo, o chamado circuncisão. Então Paulo fala assim, olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor não, gente. Então compensa a leitura desse texto que é maravilhoso. E depois Lucas vem e fala, olha, Jesus no texto de Lucas fala assim, olha, a messe é grande, os operários são poucos. Será que a situação mudou do tempo de Jesus para cá? Então nós víamos celebrando os textos falando a respeito da vinda do reino de Deus, e agora está na hora. O reino de Deus vem a nós. Mas é necessário que agora nós possamos ir até os irmãos e irmãs para anunciar o reino de Deus. O Papa Francisco falou muito sobre isso, né? Igreja em saída. É uma retomada disso. Vão pelo mundo inteiro, né? Rezem, peçam ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Peço então, meu irmão, minha irmã, sugiro que você considere a sugestão de ler, meditar. Eu já tenho dito outras vezes, né? Pessoalmente. Agora, uma graça de Deus, não consegui isso na nossa comunidade, mas se você conseguir, que a equipe de liturgia se reúna para, num determinado dia, vamos por quinta, sexta-feira, um pouco mais próximo, né? Mas que as pessoas já tenham feito a experiência de ler a palavra de Deus, que vai ser proclamada, e aí a gente vai entender muito bem por que a palavra de Deus é alimento mesmo. Mas é um alimento tão farto que às vezes só de ouvir a gente não consegue. E vou encerrar agora para não ficar muito longo. E como é que está acontecendo na sua comunidade? Durante a liturgia da palavra, a palavra de Deus é proclamada. E é cuidada, preparada de tal forma que quando a pessoa vai fazer a proclamação, está o leitor, a leitora proclamando a palavra de Deus, e as pessoas estão atentas, ouvindo, olhando para o que está proclamando, ou as pessoas estão assim, lendo num missalzinho ou num texto lá. A palavra de Deus é para ser proclamada, não lida. Senão o leitor diria, olha gente, a leitura que nós vamos ler agora é Isaías 66, do versículo 10 a 14. Lê aí cada um, né? Em silêncio e tal. Não é assim. A palavra de Deus é proclamada. Pensa nisso, né? A formação litúrgica é importante por conta disso. Senão a gente começa a normalizar coisas que não são normais. A palavra de Deus é proclamada. Claro, se você ou algum irmão tem dificuldade de audição, claro, a gente compreende, né? Ou se o irmão ou a irmã não preparou bem e tal, o risco é da gente começar até a julgar, né? Mas procure não ler, né? Procure ouvir a palavra de Deus. Ainda mais se você já leu durante a semana, né? Tá bom, mas eu já estou com 8 minutos, quase 9 minutos, né? Então, deixa um abraço carinhoso, embaixo está o material. Boa semana, paz e bem.